Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o Chelsea tá perdidaço. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre, você me ajudar deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque foi notícia no fim de semana, mais especificamente no domingo. Eu estava em função da decisão do Campeonato Paulista, não pude falar sobre isso aqui no canal. Segunda-feira também trabalhando, estou falando hoje que foi a demissão de Graham Potter do cargo de treinador do Chelsea. Ele foi demitido depois de uma derrota por 2-0 para o Aston Villa dentro de Stamford Bridge. E ainda no domingo, eu me lembro que na transmissão da TNT Sports a gente deu essa informação durante o jogo. O Chelsea veio a público e informou que Graham Potter não era mais o treinador do Chelsea. Essa decisão, essa demissão, é uma demissão que meio que anunciada, muita gente considera que até atrasada aí em pelo menos umas 2 ou 3 semanas. Eu, de verdade, achava que o Graham Potter nem estaria no banco do Chelsea no jogo de volta contra o Borussia Dortmund, que o Chelsea ganhou por 2-0, fez até um bom jogo para os padrões do Chelsea na atual temporada, e ele dirigiu o time, durou 2 semanas depois, veio data FIFA, logicamente, mas ele não resistiu a essa derrota de 2-0 para o Aston Villa em casa, em que o Chelsea nem jogou mal, tá? Para os padrões do Chelsea na temporada, o Chelsea jogou até bem. O Chelsea finalizou 27 vezes, o Chelsea produziu. O Mudryk perdeu 2 chances incríveis, o João Félix perdeu outra. Então, assim, e aí no fim o Chelsea perdeu em casa e o Graham Potter foi para a conta. Assim, é uma demissão já anunciada, até de certa forma atrasada em talvez 2 ou 3 semanas. Vem depois de um jogo em que o Chelsea jogou bem para os seus padrões, né? Por exemplo, o Chelsea jogou muito pior, mas muito pior na derrota para o Southampton, de 3 ou 4 semanas atrás. E ele acaba sendo demitido há 10 dias, praticamente, 10 dias de um jogo decisivo contra o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu. Não que eu defendesse que ele ficasse até lá, mas já que ele estava aí, você demitir agora mostra só como o Chelsea está mais perdido do que surdo em bingo de quermesse. Sabe bingo de quermesse que o cara fica falando? 10, 15, 21, 25, e o surdo não pode jogar esse bingo, né? Porque ele não consegue ouvir. O Chelsea está mais perdido do que um surdo jogando um bingo de quermesse, porque é um ano terrível para o Chelsea, terrível, tanto em resultados esportivos. O Chelsea já está eliminado das 2 Copas, né? Uma até já acabou, a Copa da Liga, já está eliminado da Copa da Inglaterra. O Chelsea não tem nem chance de chegar entre os 4 da Premier League. O Chelsea está no meio da tabela da Premier League, está pedalando para ficar no meio da tabela da Premier League. Então, para você ver como é que é. Inclusive, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tem um Chelsea-Liverpool. De um Chelsea-Liverpool bem melancólico, né? De 2 times que brigaram quase sempre nesse século, em especial desde a última década, quase sempre brigando na parte de cima dos campeonatos, ganharam Champions, fizeram grandes duelos de Champions, e hoje os 2 fazem um jogo muito melancólico, né? Com os 2 praticamente tendo o Chelsea sem chance de ir a Champions via campeonato inglês, e o Liverpool tendo que pedalar aí de uma maneira incrível, né? Ainda tem que ver o que vai acontecer com o United, com o Newcastle, com o Tottenham, enfim, mas o Chelsea está muito mal. Agora, se você analisar tudo do Chelsea, é um ano completamente perdido, né? Eu dou um desconto para isso, que foi a própria venda do clube, né? O clube foi vendido, a operação de futebol do Chelsea foi vendida do Abramovich para o consórcio encabeçado pelo Todd Bowley, né, o empresário americano. Então isso claramente atrapalhou demais, porque não foi só o dono que foi trocado, toda a organização de futebol do Chelsea foi trocada. Mas dentro da própria administração do Todd Bowley,
você vê muita coisa bagunçada. Para começar, ele, enquanto diretor interino, junto com o Thomas Tuchel, então treinador, os dois atuaram como diretores de futebol na janela do início da temporada, ou seja, na janela no meio de 22, e gastaram quase 300 milhões de euros, 300 milhões de libras, perdão, para montar os reforços que chegaram. Cucureja, Fofana e por aí vai. Essa galera que chegou já na primeira metade. O time nunca conseguiu formar um time, um elenco muito heterogêneo, inclusive, com jogadores muito jovens, com jogadores muito veteranos, com jogadores em uma ótima forma física, com jogadores atravessando problema de lesão, com jogadores acostumados com a exigência do Chelsea, com jogadores chegando a um clube desse nível. Então era um elenco muito heterogêneo. E depois de gastar isso, o Todd Bowley pegou e demitiu o Thomas Tuchel depois de 6 partidas. 6 partidas. Que é uma demissão que para mim é injustificável, porque por mais que ele tenha estreado muito mal naquela derrota da Champions League, o Thomas Tuchel é um bom treinador, e o Thomas Tuchel poderia dar completamente a volta por cima, tanto é que a torcida do Chelsea não engoliu essa demissão. Mas vai lá essa demissão, por quê? Porque o cara comprou o clube e não era o treinador que ele escolheu. Não era o treinador que ele escolheu. Eu até acho razoável que ao comprar um clube você troque posições centrais, posições importantíssimas, do tipo, se você analisar, qualquer grande empresa que é comprada, né, uma grande empresa do mundo empresarial, quando ela é comprada, o cara que compra, ele muitas vezes toma atitude de demitir a diretoria toda. Ele fala, não, vou botar diretores da minha confiança. E é justo acontecer isso. Então o Todd Bowley fez isso. É muito questionável ele não ter feito isso antes do início da temporada. Porque, repito, na função de diretor esportivo interino, junto com o próprio Todd Bowley, o Tuchel ajudou ou decidiu ou contribuiu para gastar 300 milhões de libras na janela. E contratando alguns jogadores que talvez, enfim, depois a gente fala sobre isso. Aí você pega 6 jogos e demite o Thomas Tuchel. Para mim, precipitadamente. Aí você, enquanto dono, enquanto diretor de futebol interino, você olha o mercado e fala, eu quero esse cara aqui, Graham Potter, que fazia um excelente trabalho no Brighton, mas era um treinador, e nós falamos sobre isso, por exemplo, na programação da TNT, que era um treinador pouco experimentado, num geral, um treinador pouco experimentado num nível de exigência do Chelsea, um jogador cujo estilo de jogo era um pouco diferente das características que o elenco que o Chelsea tinha, e você tira esse cara, paga 20 milhões de libras de multa rescisória. O Chelsea pagou para contratar o treinador. Ele pagou ao Brighton para contratar o treinador, 20 milhões de libras, e depois você dá um contrato para ele de 5 anos. Eu vou repetir para você, 5 anos. Ou seja, você olhou e falou, eu, enquanto dono, vou trazer alguém em quem eu acredito, em quem eu confio. E foi o Graham Potter. O trabalho do Graham Potter nunca decolou, sempre foi um trabalho muito sem cara, muito sem identidade, parecendo que o próprio Graham Potter estava desconfiando das próprias convicções. Então uma hora o time jogava para frente, outra hora o time jogava um pouco mais precavido, outra hora o time queria ter a posse de bola, outra hora o time queria um jogo um pouco mais direto, e assim o Chelsea não andou, nunca saiu do meio da tabela da Premier League, que é uma posição indigna, e aí vem a janela de janeiro, e o Chelsea, agora sim, já tendo diretores de futebol, o Lawrence Stewart e o Paul Winstanley, que são co-diretores de futebol, o Chelsea vai ao mercado e gasta mais de 300 milhões de libras na janela de janeiro. Traz o Mudryk, traz o Enzo Fernandes, traz o João Félix pagando 12 milhões de libras pelo empréstimo do jogador, e por aí vai. E aí o Chelsea gasta mais 300 milhões de libras. E o elenco fica mais heterogêneo ainda, porque jogador que ia sair não saiu,
por exemplo, o Ziyech, que estava acertado com o PSG, acabou não indo, e reza a lenda que o próprio Chelsea contribuiu para os documentos não chegarem. Só sai, o único jogador que sai é o Jorginho, que foi para o Arsenal. Então continua com um elenco heterogêneo, um elenco que não funcionava e um elenco que até passou na fase, nas oitavas de final da Champions, até de certa forma jogando. Me surpreendeu, a minha análise era que o Dortmund passava, mas alguns jogos depois, essa mesma direção de futebol demite o Graham Potter, com todos os custos que tem. Lógico, vai pagar uma multa absurda, 5 anos de contrato, que viraram 6 meses. E aí, a prova que o Chelsea está perdidaço é, o Chelsea vai em busca de... Não, quem vai ficar, ou pelo menos até agora, o interino do Chelsea é o Bruno Saltor, um espanhol que fez carreira de jogador no Brighton e que era auxiliar do Graham Potter. Se nada de muito fora do comum acontecer, o Saltor vai dirigir o Chelsea dentro do Santiago Bernabéu contra o Real Madrid, sem ser amanhã, quarta, daqui a próxima quarta, na quarta da semana que vem. É uma decisão de quem está completamente perdido. É uma decisão de quem, para mim, não faz sentido nenhum. Para você deixar o auxiliar do Graham Potter, manda o Graham Potter para o Santiago Bernabéu. Para mim, assim, acho que está muito claro. Se você chega e fala, demitir ele porque eu estou trazendo esse, como o Bayer fez, e falei sobre isso no vídeo aqui da contratação do Thomas Tuchel, aliás, né? Talvez se você tivesse demitido o Graham Potter, talvez o Tuchel estivesse à disposição, embora eu acho que o Tuchel não voltaria, embora eu acho que o Todd Bowley não contrataria o Tuchel. Inclusive, na época surgiram rumores de que o Todd Bowley queria meio que induzir o Tuchel a sair do jogo com 3 zagueiros. Então, assim, isso não foi confirmado, mas muitos rumores disso. Mas, enfim, para demitir e botar o auxiliar para ir jogar dentro do Santiago Bernabéu, era melhor ter deixado o Graham Potter ir para lá, né? Mas, enfim. E aí, o que vai ser o futuro do Chelsea? Primeiro, o futuro do Chelsea deveria ser muito bem pensado pelo Todd Bowley, se ele ainda quer brincar de Championship Manager, se ele ainda quer brincar de diretor de futebol, pelo Lawrence Stewart, pelo Paul Winstanley. Tem alguns técnicos no mercado aí. O Conte, que já passou por lá e se desgastou rapidamente, dentro daquilo que a gente já conhece. Tem o Nagelsmann, que, né, acabou deixando o Bayern de Munique. Agora, teriam paciência com o Nagelsmann? Daria ao Nagelsmann a chance de um projeto? O Chelsea ele sempre foi uma máquina de moer treinador desde a gestão, do proprietário anterior, né? Desde o Abramovich, é só ver o que ele já fez com vários lá. Então, assim, eu não sei para onde o Chelsea vai. O Brendan Rodgers acabou de ser demitido do Leicester também. Será que iriam no Brendan Rodgers? Eu acho difícil, pela cabeça do Todd Bowley, se bem que ele foi no Graham Potter, que tem menos rodagem que o Brendan Rodgers. Mas será que ele iria num outro técnico com um perfil um pouco parecido? Eu não sei. Independentemente do que aconteça no jogo de hoje, Chelsea-Liverpool, é claro que essa temporada foi uma temporada do Chelsea perdido. Você tem que dar um GPS para o departamento de futebol do Chelsea para ver se ele se acha. E os destinos da próxima temporada, né, quando você usa um GPS que diz lá, você chegou ao seu destino, para o Chelsea ouvir essa palavra, essa frase, você chegou ao seu destino do GPS, ele precisa decidir agora. E eu não sei se o Chelsea vai conseguir fazer isso. Eu não sei se o Chelsea está pronto para conseguir fazer isso, se está com a casa arrumada para fazer isso. Joga tudo contra o Real Madrid, aliás, joga tudo nesta Champions, porque se não ganhar a Champions de agora, ele não joga a Champions que vem. Vai ter que brigar por uma vaga na Europa League ou na Conference League. Então, assim, é uma situação complicada. Não sei se em relação a dinheiro, que parece que o Chelsea está querendo torrar dinheiro aí, ou está com dinheiro para gastar, mas é uma situação complicada em termos de atrair jogador, de mobilizar torcedor,
eventualmente para frente de fair play financeiro. Então, assim, tem uma série de questões aí, mas a verdade é, o Chelsea está perdido e o departamento de futebol do Chelsea precisa de um GPS para se encontrar. Até aqui, com o Todd Bowley, não conseguiu nem ligar o GPS, quanto mais botar lá o destino. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, porque futebol é futebol, pode ser até que o Chelsea elimine o Real Madrid, embora eu não acredite, pode até ser, mas é uma questão muito clara, muito complicada, ainda decorrente da venda, acho que tem uma decorrência aí da venda do Chelsea, forçada pelas questões da invasão da Rússia à Ucrânia, mas é uma temporada em que o Chelsea está bem perdido. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, você teria demitido o Graham Potter agora ou deixaria ele comandar o time no Santiago Bernabéu? Diz aqui nos comentários, o resto então você já sabe, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!